No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter resolveu procurar uma nova religião, e como sempre fez isso da melhor forma possível. Após o seu pai ter resolvido visitar a família, e novamente tentado impor as suas crenças sobre eles. Lois obviamente não gostou nem um pouco, pois chegou até mesmo a ser excluída pelo sogro devido à sua religião. E durante isso, Peter acabou tendo que confrontar o seu pai, o fazendo uma proposta para finalmente batizar o Stewie. No entanto, isso não apenas resultou com seu filho ficando doente, mas também com Peter tendo que procurar uma nova religião. O episódio começa com Brian e as crianças assistindo TV. Até que de repente Peter aparece ali, e os lembra de se arrumarem para o jantar de 80 anos do seu pai. Nesse momento, Brian resolveu lhe acalmar, pois era apenas o seu pai que estava vindo. E então, Peter revela que mesmo com os diversos problemas, e as situações bastante questionáveis que o seu pai já tenha feito, o amava profundamente. Ao mesmo tempo, ele finalmente acaba chegando ali. E como sempre, tratava com desrespeito a esposa do seu filho. Pois até mesmo resolveu lhe pedir para jantar em uma outra mesa, apenas por ela ser uma protestante. O que obviamente a deixou num tanto quanto furiosa. Um tempo depois, enquanto todos estavam jantando, seu pai questiona o motivo de ainda não terem batizado o Stewie. E com isso, Lois novamente perde a paciência, e lembra que ele sempre tocava nesse assunto quando vinha visitá-los. Pois segundo ele mesmo, não queria ver o seu neto queimando no inferno. Amo você, vovô. As unhas do seu pé são da cor do meu ônibus escolar. Durante isso, ao questionar suas opiniões a respeito de sua religião, e o modo como lidava com os problemas da vida, Brian inesperadamente teve as respostas para seus questionamentos. Após isso, enquanto Peter assistia televisão, Lois decidiu conversar com ele, a respeito do seu pai continuar insistindo no batismo do Stewie. E também as crenças que ele tentava colocar nas suas cabeças. Porém, Peter fala que não poderia fazer nada. Pois sempre que o seu pai resolvia fazer uma coisa, ele não costumava desistir da mesma. Momentos depois, Peter continuava tendo problemas com o seu pai. E ao lhe questionar se poderia parar de impor as crenças religiosas na família, sua reação não foi uma das melhores, pois acabou falando algumas coisas bastante pesadas a respeito do seu filho, e também de sua esposa. Vendo isso, Peter fala que gostaria de manter uma relação saudável. E então, decide combinar uma coisa com seu pai, aonde teria que fazer algo em troca caso quisesse batizar o seu neto. E surpreendentemente, ele decidiu aceitar. Na igreja de Quahog, o padre revela que o Stewie não poderia ser batizado, pois a água benta infelizmente acabou estragando. E após ele questionar como isso aconteceu, logo chegamos a descobrir o real motivo. Pois aparentemente, o Papa resolveu não lavar as mãos antes de voltar ao trabalho. No entanto, como queria acima de tudo batizar o seu neto, ele mesmo decidiu realizar o processo, o que não chegou a ser uma das melhores experiências para o Stewie. Que no final das contas, resultou com ele indo parar no hospital. Stewie, fala comigo! Não, não, Lois, não me leve ao médico negro. E como consequências de uma doença que enfraqueceu o seu sistema de defesa, ele agora precisaria ficar isolado em um ambiente de plástico. Durante isso, ao lhe perguntar como isso foi acontecer, o médico revela que o Stewie aparentemente acabou sendo exposto a uma água benta estragada. E com isso, Lois obviamente ficou bastante furiosa. Pois além do Peter ter batizado o Stewie sem lhe contar, ele mais uma vez acabou sendo influenciado pelo seu pai. E então, Lois o lembra que não precisava seguir as crenças dele. Pois como era um homem adulto, poderia muito bem escolher a religião que desejasse. E com isso, ele rapidamente decidiu aceitar a sugestão. De volta em casa, Peter aparentemente já havia escolhido sua nova religião. Porém, ele pensava que com a mesma poderia se relacionar com uma esposa diferente por noite. Nesse momento, Peter decidiu apresentar as suas novas amigas. E até mesmo pede para que uma delas o trouxesse uma cerveja. No entanto, ao descobrir que na mesma religião não poderia beber álcool, Peter resolveu fazer algo a respeito, nada menos que colocando suas amigas naquelas latas de lixo. Peter, você jogou aquelas mulheres no lixo? Não, talvez. Após isso, chegamos a ver o Stewie na sua bolha de plástico. E o quão furioso ele estava por terem o feito passar por aquilo. Enquanto isso, Peter resolveu seguir a religião cristã. E como testemunha de Jeová, iria pregar as suas doutrinas para as pessoas. Nesse momento,
Além de ficar surpreso por não ter sido totalmente desprezado, Peter aparentemente não conhecia muito a história de Jesus, ou então, decidiu contar sua história de uma forma diferente. No templo hindu de Quahog, Peter ainda continuava sua busca para encontrar uma religião. No entanto, após ter confundido aquele mesmo ponto vermelho, que ficava presente na cabeça daquele indiano com a mira de um atirador, ele rapidamente decidiu lhe ensinar o seu verdadeiro significado. Mas infelizmente, Peter chegou a confundir aquele ponto com as partes íntimas das mulheres. De volta em casa, enquanto Brian ajudava o Stewie com o seu problema, Peter conversava com seu pai a respeito de ter saído para procurar uma religião, mas que infelizmente não teve muito sucesso. Durante isso, seu pai resolveu lhe dar uns ensinamentos. E o aconselha que lembrasse quem sempre o ajudou nos momentos difíceis, pois tudo o que precisava fazer era simplesmente adorá-lo. E com isso, Peter finalmente descobriu a sua nova religião. Pois iria adorar de todas as formas um herói da televisão, e até mesmo pretendia fundar uma igreja especificamente para ele. Um tempo depois, Peter resolveu levar a sério aquela sua religião. Há 2 anos isto era um velho celeiro, e agora graças a você é um velho celeiro com uma placa nele. Pois ao ser questionado pelo Brian em relação à mesma, ele revela que apenas gastou $100 para comprar aquela construção, e que a mesma foi um investimento melhor que os anteriores. Ao mesmo tempo, Lois resolve ir conversar com ele. E o aconselha que parasse de espalhar aqueles folhetos pela cidade, pois assim as pessoas não teriam uma boa impressão a respeito dele. E com isso, além do Peter ter uma reação bastante exagerada, ele no mesmo momento se desculpa, e lembra que as pessoas costumavam reagir daquela maneira quando tinham a sua fé desafiada. Em seguida, Lois fala que apenas não gostaria de lhe ver sendo humilhado. E ao falar que nenhuma pessoa iria adorar um personagem fictício, não apenas um rapaz acabou aparecendo ali, mas uma multidão em busca daquela nova religião. No dia seguinte, a mais nova igreja de Quahog estava aberta para todos. No entanto, ao demonstrar uma certa ignorância a respeito daquele lugar, Lois rapidamente decidiu falar umas verdades para o seu sogro, o lembrando que seu filho teve coragem suficiente para seguir sua própria visão. Durante isso, ao mesmo tempo em que Peter pregava sua nova religião, Brian acabou ficando bastante surpreso, pois as pessoas estavam realmente acreditando naquilo. De volta em casa, seu pai resolveu lhe falar umas coisas, a respeito da vergonha que o fez sentir naquela igreja. Nesse momento, ao perceber o pensamento que possuíam em comum, Brian o aconselha que deixassem as diferenças de lado, e trabalhassem juntos para livrar o Peter daquela loucura. E no dia seguinte, após terem colocado o seu plano em execução, e revelado para o Peter, que as pessoas apenas procuravam por uma voz para lhes dizer o que fazer, ele obviamente acabou ficando bastante triste. E com isso, ao ser lembrado dos excelentes valores que pregou na religião, e que os mesmos poderiam ter influenciado alguém, chegamos a descobrir que o seu pai, no final das contas acabou sendo uma dessas pessoas influenciadas.